Numa manhã de primavera, com o vento soprando leve, a voz da Subin ecoava pela casa, carregada de frustração. Mãe, você pode parar de gastar dinheiro com essa agência de casamento? Toda vez que você me arruma um encontro, é um gasto danado. Se tá com tanto dinheiro sobrando, compra umas roupas pra mim. Não fica jogando fora com isso. Subin, com um movimento do cabelo ruivo elegante, lançou um último olhar exasperado pra mãe. Tô falando de novo, mãe. Última vez, hein? Anda logo. Sai daqui, murmurou ela, empurrando a mãe pra longe. O sol brilhava forte quando Subin saiu de casa, as flores de cerejeira caindo suavemente ao redor. O clima bonito demais pro tumulto que ela sentia por dentro. Ela parou sob as árvores, deixando as pétalas caírem como sussurros de liberdade. Mais tarde, ela já se via sentada em um café tranquilo, encarando mais um pretendente arranjado pela mãe. O rapaz era educado, bem apessoado, filho mais velho de uma família respeitada. Ele falava dos pais trabalhadores e do quanto queria cuidar deles na velhice. Mesmo sendo o filho mais velho, não conseguia ajudar como queria, confessou, com um tom de culpa. Quero que eles tenham conforto depois de se aposentarem. Ah, entendi, respondeu Subin, mas nem tentava disfarçar o desinteresse. A conversa se arrastou. E seu pai? Ele perguntou. Tá lutando. Depois do acidente, precisa de ajuda até pra se locomover. E sua mãe? Insistiu ele. Ela tem um restaurante, né? Só um pequeno tuk-bak perto de uma escola. Cortou Subin, sem muita paciência. Depois de uma pausa, ele desabafou. Não é que eu não goste de você. Na verdade, me apaixonei à primeira vista, mas como sou filho único, meu dever é morar com meus pais depois do casamento. O sorriso de Subin ficou ainda mais formal. Acho que não somos feitos um para o outro, disse ela, se levantando com elegância. Espero que encontre alguém legal. Espera, Subin! O rapaz chamou, mas ela parou, com o olhar frio. Por que você não senta e pensa um pouco? Você não vai cuidar dos seus pais para sempre. Uma hora vai casar e fazer parte da minha família. Insistiu ele. Os olhos de Subin se estreitaram. Escuta aqui, como é que você ousa falar dos meus pais desse jeito? Acha que só você se importa com família? Guarda esse conselho pra você. A resposta gelou o rapaz, que saiu de fininho. Enquanto Subin se afastava, resmungou sozinha. Esse meu temperamento, quem é que vai querer casar comigo desse jeito? Subin caminhava embaixo de uma chuva forte, protegida pelo guarda-chuva. Parou para ajudar uma mãe e uma criança que estavam sem nada. Entregou o guarda-chuva com um sorriso gentil. Vocês têm uma criança, não fiquem na chuva. Fiquem com o meu, vai. Ignorou os protestos da mãe. E quando as duas sumiram de vista, Subin se virou para ir embora, mas congelou ao ver uma figura sob um guarda-chuva preto. Os traços dele, destacados pela luz fraca do poste. Meu Deus! Exclamou. Quem é você? Um criminoso? Um goblin? O homem deu um sorriso de canto. Faz tempo, Subin. A voz dele era calma, mas afiada. Gajun! Murmurou ela, sentindo as lembranças voltarem junto com o mau humor. Continua se metendo onde não deve, hein? Ele provocou, misturando deboche com uma pitada de verdade. E esse temperamento aí? Continua igual. Por que você tá aqui? Disparou Subin. Veio cobrar dívida, é? Ele se aproximou, o olhar fixo. Isso mesmo, vim cobrar o que você me deve, faz 10 anos. Antes que ela pudesse responder, ele chegou mais perto e soltou algo que tirou o chão dos pés dela. Vamos casar. O quê? Subin gritou, a voz atravessando a chuva enquanto um trovão ressoava ao fundo. O que você disse? Ele manteve o sorriso. E seus pais, como estão? Subin hesitou, mas respondeu curta. Estão melhorando, graças a você. Precisamos conversar, ele disse sério. Isso não pode ficar para outro dia? Tentou desconversar, mas ele já se afastava. Ei, espera aí! Subin correu atrás, irritada. Que falta de educação. Deixa a pessoa na chuva e sai andando todo protegido aí. Só pra você? Ele olhou por cima do ombro, sem dar muita bola. Vejo que você não mudou nada. Ela bufou. E você continua cara de pau. O clima entre eles era tenso, cada um mais irritado que o outro. Dias antes, Ijun estava diante do pai, numa conversa pesada. O ultimato do pai ecoava na sala. Você tem 1 mês pra casar. Senão, pode esquecer a herança. Ijun fechou a cara. Você sabe que eu não quero me casar. O pai bateu na mesa. Então não me deixe opção. Depois de 1 mês, vou tomar tudo de volta. É porque eu não sou seu filho de sangue, né? O olhar do pai ficou ainda mais duro. Você não consegue nem pagar a bondade que eu te dei. Sua avó só tem mais 6 meses de vida. O que você vai fazer, Jun? O peso da situação caiu sobre ele. Mais tarde, de frente para Subin, Ijun se inclinou. Vamos casar. Vendo a reação chocada dela, ele suspirou e repetiu firme. É a 3ª vez que eu falo. Vamos casar. O riso de Subin saiu seco e sarcástico. Isso é alguma piada? Você acha que eu tenho tempo pra brincadeira?
Eu tô falando sério. Se ficarmos casados por 1 ano, eu quito toda a sua dívida. Os olhos dela se estreitaram. Casamento não é brincadeira. Você acha que pode brincar com os sentimentos dos outros só porque tem dinheiro? Você nem quer casar de verdade. E por que você acha que recusou 13 encontros arranjados? Seus pais sabem que você não quer casar? Retrucou ele. A expressão dela mudou, surpresa. Você investigou minha vida? E Jun só sorriu de lado. O que você acha? Acha mesmo que eu viria aqui sem ter um plano? Você sabe como eu sou, Subin. Eu sempre tenho um plano. Subin cerrou os punhos, pensando. Ele tem razão. O Ijun nunca entra num acordo que não vá beneficiar ele. Levantando, ela lançou um olhar fulminante. Pode parar de vir atrás de mim. Eu vou te pagar de volta. Não importa como. E como você pretende fazer isso? Ele retrucou, o tom afiado. Te dei 10 anos, sem cobrar juros, e mesmo assim você não pagou. Você sabe muito bem que mês que vem acaba o nosso contrato. Independente da sua situação, eu vou cobrar tudo. Subin mordeu o lábio, se esforçando para não mostrar a frustração que estava sentindo. Se virou para ir embora, mas a voz dele a parou. Pensa bem, se você aguentar por 1 ano, você e sua família nunca mais vão se preocupar com dinheiro. Fervendo de raiva, Subin saiu da sala sem olhar para trás, e Jun soltou um suspiro baixinho quando viu ela sumindo do outro lado da porta. Lá fora, Subin murmurava, a raiva explodindo por dentro. E Jun, como ele tem coragem de propor uma coisa dessas? Ela viu o guarda-chuva dele perto da porta, pegou na hora e saiu pisando forte, apertando o guarda-chuva na mão, resmungou. Tomara que ele caia numa poça de lama. Bem feito. Quando Subin chegou em casa, a mãe logo perguntou como foi o encontro. Ela quase tinha esquecido aquele momento estranho mais cedo. Ignorando a curiosidade da mãe, só falou. Tô cansada, vou dormir, boa noite. Depois de tomar um banho, deitou na cama e ficou pensando em como Yun tinha emprestado $100 mil para a família dela, salvando todo mundo de um perrengue sério. Mas agora, o problema era que ele queria casamento em troca. A mente dela voltou para a época em que eles se conheceram, lá na 6ª série. Desde o primeiro olhar, Subin sabia que eles iam viver brigando. Anos atrás, Ijun era o aluno novo, sentado sozinho enquanto o povo cochichava por causa da beleza dele. Subin, tentando ser legal, se aproximou com um achocolatado. Ele só olhou para ela por uns segundos e respondeu. Não quero, vai embora e cuida da sua vida. E ainda fez careta. Ah é? Então vou jogar na sua cara de galã. Ela rebateu, brava. Daquele dia em diante, viraram rivais. No dia seguinte, a professora perguntou. Quem ainda não entregou o dinheiro da excursão? Levanta a mão. Subin viu Ijun levantar a mão. Mais tarde, indo para casa, ouviu uma confusão. Estavam roubando o dinheiro do Ijun. Sentiu pena. E no dia seguinte, levou um envelope com o dinheiro dela da excursão e deixou escondido na mesa dele. Depois, um aluno gritou. Professora, sumiu meu dinheiro da excursão. Todo mundo olhou pro Ijun. Alguém cochichou. Falaram que a mãe dele fugiu e ele mora com a avó no porão. Será que foi ele que roubou? A professora chamou Ijun lá na frente. Subin tentou explicar, mas a professora mandou ela calar, achando que ela só queria acobertar ele. Depois, acharam o dinheiro perdido, mas o estrago já estava feito. Depois da aula, Subin puxou o Ijun pelo colarinho. Desculpa, eu só queria ajudar. Ajudar? E aí tá tudo certo? Ele soltou, bravo, afastando a mão dela. Você só queria se sentir bem, né? Como eu posso compensar isso? Ela perguntou. Esquece, não preciso da sua ajuda. Ele retrucou, chegando mais perto. Mas pode apostar, vou me vingar. Você vai sentir o mesmo julgamento que eu senti. Daquele dia em diante, a relação dos dois azedou de vez. Subin nunca conseguiu pedir desculpa direito. A vida foi dando voltas. Depois que o pai dela quebrou, a família se mudou para o mesmo bairro onde Ijun morava. Subindo as escadas, ela lembrou de como Yun, agora morando com o novo marido rico da mãe, tinha ficado distante e diferente. Um dia, viu 2 alunos brigando. Um deles era o Ijun. Ele ia reagir quando alguém gritou para chamar o professor. Na porta da sala da diretoria, Subin foi tirar satisfação quando ele saiu. Você fez de propósito, né? Achei que a gente tinha combinado de se ignorar. Me deixa em paz, ele respondeu, frio. Ei, espera. Aquele garoto te atacou porque você pegou o lugar dele no conselho estudantil, não foi? Eu vi você sussurrando algo para provocar. E daí? Yun respondeu sem emoção. Como assim, e daí? Você só quer confusão? Ela insistiu. Qual o problema? Não vem me dar lição de moral, guarda esse discurso de perdão pra quem se importa. Ele rebateu, de saco cheio. A raiva subiu nela na hora. Vingança só traz mais vingança. Ela gritou, segurando o braço dele. Ele se virou, encarou ela. Tá querendo bancar a corajosa, mas tá morrendo de medo de virar o próximo alvo deles. Se inclinou, quase ameaçando. Fica longe da minha vida. E foi embora. Ela pensou que Yun tinha sorte de não ser expulso. Os outros garotos vinham de famílias de respeito, mas agora Yun estava no mesmo patamar, só que sem medo de nada.
e ainda estava obcecado com vingança, por tudo que passou de bullying. Ele mudou, ficou destemido. Afinal, agora tinha tudo. No último ano, a loja do pai da Subin foi atacada por uma gangue cobrando taxa de proteção. O pai dela acabou internado, a família ficou sem nada. No pior momento, quem apareceu para ajudar foi ele. Boa tarde. E Jun cumprimentou educado a mãe dela. Aqui é onde mora a Subin, né? Eu sou amigo dela, e a Junji. Não sei se devo aceitar sua ajuda, a mãe dela disse, hesitante. Não é nada demais, e Jun garantiu. Eu já recebi ajuda antes, pra ser sincero. Mas como vou aceitar uma quantia tão alta? Perguntou minha mãe preocupada. O valor não importa, o que conta é a intenção, disse a Jun, sorrindo de um jeito tranquilizador. Essa aqui é a secretária da minha mãe. Ela vai ajudar com a papelada. Aqui está o contrato. Ele entregou os papéis para a mãe da Subin e lançou um olhar para Subin. É isso que amigos fazem uns pelos outros, certo? E ainda deu um tapinha no ombro dela. E não precisa ficar com peso na consciência. Não tô te dando dinheiro de graça. Se não me pagar, não tem onde se esconder, viu? Então, trate de me pagar direitinho. E saiu andando. Subin ficou ali, cerrando os punhos pensando. Então é assim que ele se sentiu humilhado quando foi acusado de roubar o dinheiro da excursão? Agora é a vingança dele, pensou amarga. De volta ao presente, os colegas chamaram. Senhorita Shin, já faz um mês desde a promoção. Vai finalmente bancar um jantar pra gente hoje, né? Ela hesitou, mas como não tinha como escapar, acabou aceitando. Depois do jantar, olhando o saldo do banco, suspirou. Lá se foi todo o meu dinheiro. Eu trabalho tanto pra ganhar isso, mas nunca parece ser meu de verdade. Não importa quanto ganho, sempre vai embora rapidinho. Não tem graça nisso, mas devia agradecer ao Yajun. Se não fosse ele, eu teria que recorrer a agiotas, admitiu pra si mesma. As palavras do Yajun ecoaram na mente. Se você casar comigo por um ano, eu quito sua dívida. Tudo. Mas como eu poderia casar com ele? Ela murmurou, tentando afastar o pensamento. Eu tava quase conseguindo juntar o suficiente, mas tive que pagar as contas do hospital do meu pai. Pensou de novo. De repente, a voz do Yajun voltou à cabeça. Escuta, Subin. Um ano só. Vai ser tempo suficiente pra você viver tranquila com seus pais. Você não quer abrir um restaurante pra sua mãe? Só te peço um ano. Depois disso, você fica livre pra sempre. Sai da minha cabeça, seu diabo, murmurou ela, sacudindo a cabeça. O celular apitou como uma mensagem de uma amiga, convidando para um casamento. Será que eu também devia me casar? Pensou, mas logo descartou a ideia. No casamento, cumprimentou a amiga, tirou umas fotos e, enquanto caminhava com outra amiga, ouviu ela murmurar. Ouvi dizer que o marido dela é bem rico. Nunca imaginei que ela casaria tão rápido depois do término. Achei que fosse ficar com o namorado, mas acho que na hora de casar tem que ser realista, né? E você, Subin, o que acha? Acho que você tá certa, respondeu, meio sem graça. A maioria dos casais apaixonados acaba se divorciando mesmo? Quem pode culpar alguém por escolher a segurança financeira? Enquanto a conversa seguia, Subin pensou consigo mesma. Sempre achei que escolheria amor ao invés de dinheiro. Sonhava em ser uma boa esposa para alguém, mas a vida claramente tinha outros planos. De repente, a amiga exclamou. Olha, quem é aquele? Ele é muito bonito. Subin olhou na direção e o coração disparou. Pera, tô vendo coisa? Será que tô pensando tanto no Yun que tô imaginando ele aqui? Mas então, ele virou e olhou direto pra ela. Seu queixo caiu de surpresa. Meu Deus, é ele mesmo! O que ele tá fazendo do lado do noivo? Em pânico, ela mudou de direção pra tentar não esbarrar com ele, enquanto Subin pegava comida no buffet e a Jun apareceu por trás. Ainda comendo muito, hein? Ela se assustou, virou e perguntou. O que você tá fazendo aqui? O noivo é filho do nosso gerente, então vim a trabalho, respondeu tranquilamente. Ela riu do motivo. Que desculpa esfarrapada. Pelo menos inventa uma melhor. Acredite ou não, é verdade. Ele respondeu sério. Ela lançou um olhar fulminante, rangendo os dentes. Fala a verdade, você me seguiu aqui, né? Não seria o contrário? Retrucou, indiferente, deixando Subin ainda mais irritada. Tentando ignorar, ela pegou a comida e foi sentar para comer em paz. Mas, pouco depois, um cara chamou. Ei, Yajun, senta aqui! Ele sentou bem ao lado dela. Subin lançou outro olhar irritado. Alguém perguntou. Diretor, você conhece ela? Yajun confirmou. Sim, fomos colegas na escola. A amiga cutucou Subin. Devia ter contado pra gente. E logo perguntou pro Yajun. O que você faz da vida? Ouvi alguém te chamar de diretor. O colega do lado dele entregou um cartão de visita. Aqui, dá uma olhada. A gente trabalha numa agência de viagens. Todo mundo arregalou os olhos com o cartão. O homem explicou. Ele é o diretor da nossa empresa. Enquanto conversavam, um velho colega de escola apareceu. E aí, pessoal, como estão? Ele olhou pra Subin. Ô, Subin, você por aqui também. Tá ainda mais bonita agora. Subin franziu a testa. Ah, Choa Chang, o maior mala da escola, pensou. Respondeu friamente. Devia ficar feliz de te ver. Ainda marrenta, hein? Ele disse se achando.
Quer que eu faça o quê? Te impressione. Eu sou bem popular, viu? Adivinha pra quem trabalho agora? Ela ignorou, mas ele insistiu. Ei, ouviu o que eu falei? Ouvi sim, e ouvi também que você vende produto falsificado. Esse relógio mesmo aí é fake, né? Ela respondeu, apontando pro pulso dele. Ele se irritou. Ah, e aquele cara com quem você andava? Ouvi dizer que te largou pra ficar com uma garota rica. Subin fechou o punho de raiva. Cala a boca. Ah, então é verdade mesmo, né? Ouvi dizer que você vivia na casa dele. Como vai casar agora? Quem vai querer casar com você? Subin se levantou de repente, garfo em punho, pronta pra atacar. Mas Yajun segurou o pulso dela e disse: Não gaste sua energia com ele. Não precisa responder cachorro que late. Jang, se sentindo humilhado, gritou: Você sabe com quem tá falando? E eu lá me importo? Respondeu Yun, totalmente indiferente, dando um tapinha na mão de Subin. Nem liga pra ele. Jang olhou com desprezo. Ah, entendi. Você já fisgou alguém. É seu namorado, é? Yun deu um sorriso de canto. Tanto faz, agora para de falar besteira. Quando Jian tentou continuar com o barraco, Yajun manteve a calma, sem mudar a expressão. Pronto, já estragou o clima, né? Disse Yun, virando pra Subin. Bora sair daqui e comer alguma coisa? Subin, surpresa com o convite repentino, se levantou pra ir embora. Mas antes que pudesse sair, Jazong se levantou e foi pra cima dela. Só que Jun entrou na frente, jogando água na cara dele. A equipe do local rapidamente interviu, tirando Jazong dali. Agora você passou dos limites. Chega de grosseria. E Jun falou firme. Todo mundo foi checar como Subin tava. Uma amiga dela perguntou: Vocês dois são um casal? De jeito nenhum! Subin respondeu, irritada. Mas as amigas notaram o sorriso do Ijun. E Subin, pelo visto ele não pensa a mesma coisa não. Brincaram. Que sorriso é esse, hein? Ela gritou pra Yajun. Para de fazer essas caras estranhas. Só tô te conquistando. Yajun declarou na maior, deixando todo mundo chocado. As amigas de Subin encararam ela. Não acredito, é verdade isso? Não é, não. Ele só tá de brincadeira. Subin tentava explicar desesperada. Yajun se aproximou. Não tô brincando. Esqueceu que outro dia eu te pedi em casamento? Disse ele, com um sorriso ainda maior. Subin apontou o dedo pra ele, furiosa. Tá maluco? O que você tá falando? Ele segurou a mão dela. Prometo cuidar de você. Por que você não sossega e fica comigo de uma vez? E puxando ela falou. Bora lá fora. Quando já estavam do lado de fora, Subin tirou a mão dele com força. Você perdeu a noção? O que você disse na frente das minhas amigas? Ele deu uma cutucada na testa dela. Era pra você agradecer, viu? Te salvei lá dentro. Eu não te pedi ajuda. Ela retrucou irritada. E por que você ajudou então? Ele rebateu, impaciente. Ela respondeu, meio brava. Vamos deixar claro, você não me ajudou naquela hora. Como assim? Ele perguntou sem entender. Você só tá inventando história pra esse seu projeto de casamento fake, né? Acusou ela. E a Jun sorriu. Você é mais esperta do que eu pensava. Irritada, Subin tentou dar um soco, mas ele desviou e ela quase caiu. Antes que batesse no chão, ele segurou ela, abraçando. Tem gente que não sabe agradecer, viu? Suspirou ele, andando em direção à saída. Agora, vamos comer alguma coisa. Só que Subin ficou parada, sem entender nada. Ele voltou e se inclinou. E aí, vai vir ou não? Vamos comer. Acho melhor não, ela respondeu sem jeito. Ele olhou de lado. Subin, é só uma refeição, igual tomar achocolatado. Sei que você não comeu nada ainda. Se não quiser comida, a gente pode tomar alguma coisa. Ela lembrou da vez que ofereceu achocolatado pra ele. Aquela sensação estranha de déjà vu. Perdida nos pensamentos, nem respondeu. Ele virou as costas. Anda logo, não tenho o dia todo, disse, impaciente. Ela, então, acabou indo atrás dele, pensando. Ele até que fica bonito quando tá bravo. Odeio admitir, mas o cara é bonito mesmo. Agora que tô aqui, era pra agradecer, mas não consigo. Talvez eu esteja começando a entender as coisas melhor agora que tô mais velha. Quando entrou no carro dele, ele perguntou. O que você quer comer? Você que tá pagando, escolhe aí. Então vamos de churrasco, já que você gosta. Enquanto dirigia, o telefone tocou. Atendeu e o rosto ficou sério. O avô avisou que a avó tinha passado mal. E a Jun acelerou, deixando Subin assustada. Que você tá fazendo? Vai devagar. Preciso ir pro hospital. Minha avó passou mal. Lembrando de quando a avó dele ajudou sua família, Subin mandou. Pisa fundo! Chegaram no hospital o mais rápido possível. E a Jun ficou ao lado da avó. E quando ela acordou, perguntou baixinho. Tá se sentindo melhor? Ela sorriu, passou a mão na dele e falou. Tô bem, Yajun. Não se preocupa comigo. Isso não é nada. Posso aguentar. Ele segurou a mão dela com força. Por favor, não me deixa. Ela apertou a mão dele. Não vou a lugar nenhum. Enquanto isso,
Subin estava do lado de fora, meio sem jeito, espiando a sala. O avô de Yajun a viu. Veio visitar minha esposa? Ela fez uma reverência sem saber o que dizer. Oi, sou amiga do Yajun. Sem entender, o avô já puxou ela pra dentro. Ah, deve ser a namorada dele, né? Você tava com ele quando liguei. Antes que ela pudesse explicar, ele já chamou. Querida, olha só quem tá aqui. Essa moça linda é a namorada do Yajun. Ao ouvir o elogio, Subin sorriu sem graça. Yun tentou explicar. Espera, vovô. Mas antes que ele conseguisse, a avó se animou. A namorada do Yun. Sempre quis te conhecer. Quando ela tentou se sentar, quase caiu. Mas Subin foi a primeira a segurar. Tá tudo bem, vovó? Ai, que moça adorável. Elogiou a avó sorrindo. Qual seu nome? Sou a Subin. E faz quanto tempo que vocês se conhecem? Desde a escola. E como o Yun conseguiu arrumar uma garota tão linda da escola? Disse a avó, rindo. Subin ficou desconfortável, lembrando como a família do ex tratava ela mal, por causa da sua origem. A gentileza da avó do Yajun deixou Subin estranhamente confortável. Sorrindo, ela disse. Muito prazer. Espero que a senhora melhore logo. Por trás, Yajun observava a cena, pensando consigo mesmo. Eu sabia. Subin é mesmo a pessoa certa. Ao saírem do hospital, o clima no carro ficou meio estranho. Os dois em silêncio, até que Subin tomou coragem e quebrou o gelo. Você ainda tá com fome? Conheço um lugar legal. Eles foram ao restaurante e fizeram o pedido. Dessa vez, Yajun tomou a iniciativa. Subin, você devia aceitar minha proposta de verdade. Não tem por que recusar. Subin hesitou e respondeu. Sinto muito pela sua avó, mas aquele dinheiro que te emprestei na verdade era dela. Yun explicou que pegou emprestado da avó sem avisar ninguém da família. Pensando, ele concluiu. Não quero apelar pra pena, mas é a melhor forma de convencer a Subin. Subin ficou em silêncio, pensativa. Sou muito grata à avó dele, mas como que eu vou topar um casamento de mentira? Não parece certo. Será mesmo a única saída? No fim, ela perguntou. Então você ainda quer mesmo casar? Meu pai é um homem de palavra, explicou Yajun. Ele não pensaria duas vezes antes de tirar tudo de mim, só pra provar um ponto. Se isso acontecer, a única coisa que vai sobrar pra mim é o dinheiro que te emprestei. Ele olhou pra ela. Desde que nasceu, só a avó se importou de verdade. Mesmo depois que a mãe dele casou de novo, foi a avó que sempre ficou ao lado dele. Aquela nova família só fazia ele se sentir mais sozinho. O desejo da avó era que ele se casasse com uma garota de bom coração. E ele não podia simplesmente ignorar. Subin encarou ele. Sua avó realmente significa tanto assim pra você? Ou você só tá irritado com seu pai e tentando arrancar tudo que pode dele? Ela serviu uma bebida e completou. Vamos ser sinceros. Posso ser filho deles no papel, mas nunca me trataram como tal, respondeu Yun, firme. Meu pai controla tudo que faço. Nunca deixou eu conquistar nada sozinho. Assim que eu pegar a minha parte da herança, vou embora desse país. E você pode voltar pra sua vida com o dinheiro que vai receber. Então, na real, somos tipo uma dupla de ladrões, né? Subin falou, já um pouco bêbada. Planejando roubar sua família? Exatamente. Yajun respondeu sem pestanejar. Yajun, ela chamou bêbada, repetindo o nome dele várias vezes. O que foi agora? Fala logo. Deve ter sido difícil pra você. Eu até queria te consolar, mas sei que você não ia gostar. Nem sei o que dizer, porque provavelmente você ia achar que eu tô te julgando de novo. Se quer que eu me sinta melhor, para de bancar a boazinha e aceita logo a proposta. É bom pros dois. Você ainda me odeia? Ela perguntou. Odeio sim, ele falou na lata. E você não devia criar nenhum apego. Preciso de alguém que mantenha só o lado profissional. Por isso você foi minha primeira escolha. Quando as coisas ficam pessoais, perde a graça. E se eu ficar inútil, você vai me largar? Subin perguntou baixinho. Precisa mesmo da resposta? Simples. Se você ficar inútil, te largo sem pensar duas vezes. Não tem motivo pra manter ninguém por perto. Ele deixou o dinheiro na mesa. Pega um táxi pra casa. A gente conversa quando você estiver sóbria. Se levantou e completou. Pensa direito. Não é só eu. Nós dois estamos na beira do precipício. Subin ficou olhando pro dinheiro na mesa, murmurando irritada. Que cara sem coração. Mais tarde, ela foi de ônibus pra casa. Parada lá, percebeu que, no fundo, ele estava certo. Ela precisava da ajuda dele. Essa era a realidade dura do momento. No dia seguinte, depois do trabalho, Subin só queria descansar. Mas enquanto caminhava, alguém chamou. Subin, quanto tempo? Como você tá? Era o ex-namorado. Ela virou já soltando. Nem chega perto de mim. Tentou segurar as emoções, mas ele se aproximou e pôs a mão na cabeça dela. Desculpa, Subin. Deve ser um choque pra você. Ela tirou a mão dele. Ei, tira a mão de mim. Como você tem coragem de aparecer? O que tá fazendo aqui? O que eu posso fazer pra te fazer se sentir melhor? Ele perguntou.
Teria que nascer de novo pra isso. Ela respondeu, firme. Pode me bater se quiser. Não sou igual a você. Ainda tá brava comigo? Vou ficar brava pra sempre, então desaparece. Eles discutiam quando o celular dela tocou. Número desconhecido. Alô? Sou eu, disse uma voz familiar. Os olhos dela se arregalaram ao reconhecer. Olhou pro ex e respondeu fingindo carinho no telefone. Eu já falei pra você descansar. Por que tá me ligando de novo, amor? E a Jun do outro lado ficou confuso com a mudança de tom repentina. Sentiu minha falta assim? Perdeu o juízo? E a Jun respondeu confuso. Claro que senti. Onde você tá, amor? Primeiro que não sou seu amor. E tô perto do restaurante da sua mãe. Respondeu seco. Tô no ponto de ônibus, tem uma pessoa chata me enchendo aqui. Vem me buscar? Observando a reação do ex, ela completou. Não sei o que tá acontecendo, mas depois a gente conversa. Te espero em 5 minutos. Yun confirmou e ela desligou, encarando o ex. Viu? Precisa de mais alguma explicação? Por que você não vai cuidar da sua vida? O ex ficou parado, sem reação, encarando Subin. Eu não tenho um plano B, pensou ela, nervosa. Vocês dois vão se casar? Ele perguntou. Claro, por acaso eu pareço alguém que brinca com os outros e trai quem ama? Ela respondeu, fria. Não, você não é. Você é uma boa mulher, ele admitiu. Não preciso dos seus elogios falsos. Pode ir embora, disse ela, se virando. Mas ele segurou a mão dela. Espera, tem uma coisa que eu preciso te perguntar, disse ele. Ela se virou, preocupada dele descobrir a mentira. Aquele cara não era do tipo que acreditava em qualquer coisa sem provas. Me solta, ela exigiu. Olha ali, seu namorado, ele falou, olhando pra trás dela. E Jun se aproximou confiante, colando bem perto da Subin e sussurrou. Oi, amor, desculpa a demora, tá? Fazendo ela até se assustar. Aí ele se virou pro ex dela e falou com firmeza. E aí, por que você tá segurando a mão da mulher dos outros? Solta logo enquanto tô pedindo de boa. E tirou a mão do cara da Subin na hora. Viu? Eu falei que ele é meu noivo, disse Subin, forçando um sorriso. O ex ficou mudo, mas logo foi interrompido por uma ligação e se afastou pra atender. E Jun se inclinou e sussurrou. Então quer dizer que eu sou seu noivo agora, é? E daí? Ela retrucou. Ele apertou mais a mão dela. Então responde agora. Você vai casar comigo ou não? Qual é a sua resposta? Você tá maluco? Olha a situação. Esse é o pior momento possível. Respondeu Subin já irritada. Pra mim é o melhor momento pra ter uma resposta sua. Ele disse firme. Ela pensou. Não é à toa que esse cara é tão esperto. Por que mais ele viria até aqui só pra me salvar? Vamos casar, ele soltou. Subin olhou pro ex, sem saber o que fazer. E Jun, então, abraçou ela por trás e perguntou de novo. Por que você não responde? E se eu não responder? Ela rebateu. Então, com licença, te conheço de onde mesmo? Ele respondeu, numa boa. Você vai mesmo me deixar na mão assim? Ela perguntou, já frustrada. Olha, Subin, não conheço esse cara, mas acho que ele vai te dar dor de cabeça. Você tem até eu contar até 3. Ele avisou, brincando com a mão dela. 1, 2, espera! Subin gritou, fechando os olhos. Tá bom, vamos casar. O sorriso do Ijun ficou ainda maior. Ele ainda brincou no cabelo dela. Não tem volta, hein? De repente, ele virou Subin e tascou um beijo daqueles, selando o acordo. Quando soltou ela, Subin ficou parada, em choque, mas com um sorriso bobo no rosto. Eu te amo, Subin, disse ele, com a mão no ombro dela. Bom, vamos nessa. Aí virou pro ex e mandou. Minha querida Subin tá com fome, então a gente vai nessa. Se cuida aí. E foram embora, deixando o ex pra trás. Mais tarde, jantando, Subin ainda tava aérea. E Jun comentou. Acho que já tá na hora de você voltar pra terra, hein? Ela corou, ainda pensando no beijo, e resolveu focar na raiva. Mas precisava mesmo me beijar? E Jun respondeu. Relaxa, nem foi beijo de verdade. Eu só beijei o canto da sua boca e cobri com a mão, pro seu ex não ver. Não percebeu? Ele tava tentando descobrir se você tava mentindo, então eu tinha que convencer. Subin ficou em silêncio, percebendo que ele tinha razão. Tomou um gole da bebida e perguntou. Tá, mas como você conseguiu meu número? Foi fácil, respondeu ele sem dar bola. Sério, para de ficar me stalkeando e fuçando minha vida, reclamou ela. Ué, você disse pra não aparecer de surpresa, então decidi ligar antes, explicou Ijun. Subin ficou pensativa e mandou. Fala a verdade, Ijun, por que eu? Ele respondeu na lata. Eu não te escolhi porque você é meu tipo. Você também não é o meu, ela rebateu. Exato, é isso que faz a gente ser parceiros de negócio perfeitos. E além disso, vou adorar te provocar enquanto a gente morar junto, ele falou com aquele sorriso irritante. Subin se irritou, levantou e disse. Quer saber? Eu vou embora.
Mas a gente nem terminou de conversar, ele protestou. Já tá tarde e minha mãe vai ficar brava, respondeu saindo. Mas assim que virou, sentiu uma tontura e desabou. E Jun ficou ali, sem saber o que fazer. Na manhã seguinte, Subin abriu os olhos e se viu numa cama confortável. Onde eu tô? De quem é esse quarto? Pensou, encarando o teto branco. Meu Deus, será que aconteceu mesmo? Sussurrou, horrorizada. O que você quer dizer? E Jun perguntou, ainda meio dormindo. Por que você não tá usando nada? Ela perguntou, tentando manter a compostura. Eu sempre durmo assim, respondeu ele, tranquilamente, virando pro outro lado. Juntando coragem, Subin perguntou. A gente dormiu junto de verdade? E Jun ficou olhando pra ela, parecendo se divertir com o desespero dela. Ela reparou que tinha um lenço de papel enfiado no nariz dele. Isso aí é um lenço? Você teve sangramento? Ela perguntou. Vai servir pra quê mais? Ele respondeu, como se fosse óbvio. Você exagerou, né? Ela soltou, sem pensar. Preciso mesmo responder isso? Ele devolveu. Eu vou surtar, Subin murmurou, rindo de nervoso sem saber como processar nada daquilo. Depois de um tempo, Jun perguntou. Você não lembra de nada da noite passada, né? Sem responder, Subin se enfiou ainda mais debaixo das cobertas. Ela saiu da cama num pulo, enrolada no lençol, e na correria acabou pisando em alguma coisa. Era a roupa debaixo dela. Travou. Por que isso tá aqui? Gritou, só pra ouvir Erhana resmungar com um sorrisinho. Coitada. Virando-se, ela exigiu. Onde estão minhas roupas? Me devolve. Ele quase não conseguiu segurar a risada e só apontou. Ali. Subin correu pro banheiro e bateu a porta, sentando-se no chão e cobrindo o rosto, morrendo de vergonha. Como isso foi acontecer? Que humilhação. Depois de um tempo, achou as roupas, levantou e foi se vestir, pensando. Ué, eu ainda tava com a parte de baixo, mas minha maquiagem tá toda borrada. Meu Deus, o que será que aconteceu? Será que eu realmente fiz alguma coisa com o meu inimigo? Parada na porta, ficou hesitando em sair. Se aconteceu foi um erro dos dois. É isso que vou dizer pra ele, melhor esquecer. Finalmente, abriu a porta e deu de cara com Jun, que tava esperando. Vai morar aí dentro, é? O que foi? Caiu e quebrou o nariz? Subin rebateu. Por que você se importa? E tentou passar por ele. Ele entrou no quarto, empurrando ela de lado. Irritada, ela murmurou. Que mala! Fecha a porta e me deixa sozinho, ele mandou. Eu preciso falar uma coisa, respondeu ela. O que foi? Ele perguntou. Sobre ontem à noite... Começou, mas ele cortou. Vai dizer aquela besteira de esquece depois de tudo que fez comigo? E ainda apontou pro próprio nariz. Subin baixou os olhos, respirou fundo. Olha, você nem me conhece direito. Eu não sou de ficar com qualquer um depois de beber, mas... Se a gente fez alguma coisa, foi um erro. Ele se aproximou. Erro? Repete isso aí. Ela pensou. Tá, eu tava bêbada, mas ele também tava. Porque parece que só eu tô errada. Então questionou. E o que você quer de mim? Se não vai esquecer, vai fazer o quê? Ele. Você me fez uma promessa, e é bom lembrar o que eu quero de você. Ela ficou ali, sem saber o que responder, até que o telefone tocou e ela agradeceu mentalmente pela interrupção. Preciso atender, disse saindo correndo. Era a mãe dela, meio apressada, dizendo. Tô na casa do Jesus, tá? De qualquer forma, ninguém tá em casa. Seu pai escorregou na escada. Estamos no hospital, mas ele tá bem. Só cuida do restaurante pra mim, sair correndo. Quando a ligação terminou, Subin sentou preocupada. Toda vez que meu pai vai pro hospital, minha mãe diz pra eu não me preocupar, mas tá acontecendo cada vez mais. A ansiedade começou a bater. De repente, ela sentiu gotas de água caindo na cabeça. Olhou pra cima e viu Jun ali. Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou, agora com a voz preocupada. Meu pai... Ela respondeu baixinho. Ele se machucou de novo. De repente, Subin levantou num pulo, pegando Jun de surpresa, e saiu correndo do quarto. Ei, você esqueceu seu celular e suas coisas, ele gritou atrás dela. Mais tarde, ele pegou as coisas dela e colocou no carro. Te dou uma carona, avisou. Ela ficou parada, hesitante, mas ele pegou o braço dela com firmeza, sem machucar, e puxou. Anda logo, vai. No carro, Subin estava longe, mordendo as unhas de ansiedade, e Jun tentou trazer ela de volta. Subin, você precisa se recompor. Quando chegaram no restaurante, ela viu a bagunça e percebeu que a mãe realmente tinha saído correndo. Porque ela sempre diz que tá tudo bem, se não tá? Pensou enquanto arrumava as coisas. Depois de fechar, Jun avisou. Vou te levar até o hospital. Subin ligou pra mãe pra perguntar o nome do hospital, e ela ainda pediu pra levar café. Jun foi lá, comprou o café e entregou pra Subin. Toma, leva isso. Por que tá sendo tão legal? Não precisas, começou ela.
mas quando saiu do carro, tropeçou e antes que caísse, Ijun segurou. Tem certeza que consegue ir sozinha? Perguntou, segurando a mão dela e guiando até a entrada. Eu posso ir sozinha, reclamou ela. É mesmo? Então tenta andar direito primeiro. Ele respondeu. Ela ficou só olhando pra ele, e enquanto ele continuava guiando, pensou. Eu sei que não devo depender dele, só que de novo, tô deixando ele me conduzir. Chegando no hospital, Subin correu pro quarto do pai, deixando Ijun pra trás, parado, vendo ela sumir pelo corredor. Quando chegou perto do quarto, ouviu os pais conversando. Antes de bater, ficou escutando eles falarem sobre os encontros arranjados dela depois do último término. O pai reclamou. Nem menciona aquele gonho pra mim, a mãe rebateu. Por que você tá bravo? Achei que eles se gostavam. Subin entrou de uma vez. Eu já disse que não vou casar, e completou. Com a situação da nossa família, não adianta, eu sempre vou acabar na mesma. A mãe tentou. A gente só quer que você ache alguém que te ame. Subin foi direta. Para de sonhar, mãe. Não existe ninguém assim. O pai falou. Subin, eu entendo sua preocupação. Só quero ver você feliz. Mesmo que aconteça alguma coisa comigo, preciso saber que você vai estar em boas mãos. O pai de Subin, preocupado, dizia que só queria garantir o futuro dela depois que ele partisse. Mas ela, exausta, pedia para ser deixada em paz. A mãe perguntava por que o último encontro não tinha dado certo. Você não ouviu o que acabei de dizer? Subin retrucou, irritada. A mãe insistia, perguntando se alguém tinha feito algo com ela. Tudo o que vocês se importam é que eu me case logo, mas eu gosto de ficar sozinha. Prefiro viver e morrer sozinha. Gritou, antes de sair correndo, tomada pelas emoções. Do lado de fora, ela acabou dando de cara com Yajun. Eles trocaram olhares, mas ninguém disse nada. Subin virou rapidamente e fugiu. Pouco depois, sua mãe apareceu e viu Yajun ali parado. Você é o Yajun, né? Perguntou. Oi, tia, quanto tempo? Ele respondeu educado. Você veio com a Subin? Meio sem graça, ela perguntou. Vim sim, só achei melhor dar um tempo pra ela, por isso fiquei esperando aqui fora. Manda um abraço pro tio, qualquer hora eu venho visitar. Yajun disse, já se virando pra ir embora. Espera, a mãe chamou, segurando a camisa dele. Sim, ele respondeu. Você veio cobrar aquela dívida da Subin? Pode ficar tranquila, eu não esqueci e vou pagar, disse ela nervosa. Yajun olhou pra ela por um instante e respondeu. Desculpa, tia, eu preciso ir agora. Enquanto ele se afastava, ainda ouviu a mãe dela pedindo. Por favor, cuida da minha filha. Esse recap foi um pouco menor, mas já vou trazer a continuação. É isso, curte aí. Tchauzinho.